E aí galera, pra vocês aí que vem acompanhando aí nossa página no TikTok, hoje o conteúdo vai diversificar. Eu tinha na verdade já pronto já um cartãozinho que era em forma de coração e eu fiz diversas artes ali dentro dos folhetinhos para poder apresentar, mas porém não achei. E aí o intuito, já que o cartão não tá aqui, né? Continuar a apresentação, então aqui tem um pouco da minha parte de estudo sobre buracos negros e tudo mais. E aí eu vou trazer. Então a ideia do cartãozinho era fazer o cartãozinho através de figuras, né? E não da escrita. E aí poder trabalhar essa implementação do contexto de se eu fosse reduzir a uma expressão de arte, seria válido a escrita ou o desenho, ou ambos estaria na mesma correlação assim, dos princípios. E pra gente da arte, tudo é manifestação. Então, vou voltar aqui pros buracos negros e aí vocês vão entender mais ou menos. Aplicando o princípio da informação e como ela se propaga através de ondas, podemos afirmar que se o princípio da conservação da informação gerada no processo da criação do universo através de um único ponto, ou seja, se lá na primeira, daí eu vou trazer uma associação de, de massa, matéria, para vocês poderem entender. Se na primeira, que seria o início da possível expansão do universo, se lá na primeira explosão ou agrupamento de partículas que gerou uma deformação considerável, gerando a propagação do como é que é o nome da expansão do espaço, podemos dizer que a singularidade seria um eco cósmico do início gerado, ou a propagação da informação vida se replicaria. Ou seja, ambos os processos estão aí presentes e são válidos. Num universo onde pegamos, aí a gente já tá no buraco negro, né, para você entender esse princípio de informação junto com o raciocínio mental lógico. Num universo onde, por exemplo, pegamos duas folhas de papel, então imagine que a gente tem duas folhas de papel, ela é composta da mesma matéria, mesmas partículas e átomos. Espaço-tempo. Errado. Num universo onde pegamos duas folhas com a mesma massa, mesma composição, e se chocarmos umas com as outras, provavelmente haveria uma aniquilação das partículas, dependendo da proporção de distribuição da massa e matéria de ambos os lados. Ou seja, imagine que tem um buraco negro e aqui a correlação de proporção de um para outro é a mesma quantidade de matéria e elementos ali. E aí vamos trazer a viagem espacial. A gente vai viajar para tentar atravessar, como são, tipo, na física existe a antipartícula e todos esses processos, automaticamente essas partículas se aniquilariam ali e causariam um possível processo ali entre as partículas. Então, racionalmente e tecnicamente, tudo que é matéria ou composto dos mesmos partículas e elementos, tenta atravessar ali, já sabe, né? Raio-X. A matéria é transformada em outro estado. Escala, daí fiz uma escala imaginativa para vocês entenderem mais ou menos o poder de influência, né? Então, imagine que você tá parado na frente de um buraco negro. Para vocês entenderem, o buraco negro funciona assim. Dentro da nossa galáxia, eles rastrearam entre bilhões
a trilhões de buracos negros. Fora da nossa galáxia, entre bilhões a quintilhões de buracos negros. E o maior já registrado, que a gente, daí eu vou ler aqui para você entender, comparado com a massa da galáxia em tamanho maior do buraco negro, comparado com a nossa galáxia em tamanho, o maior buraco negro registrado numa escala de 0 a 100. Imagine que a gente tem o maior buraco negro. E aí a gente quer comparar com o tamanho da nossa galáxia. E aí essa escala de 0 a 100 em proporção à nossa galáxia, o buraco negro ocuparia 5% do tamanho da nossa galáxia. Aumentando, daí a gente pode aumentar essa escala para 50%, né, do tamanho. Daí imagine o poder de influência que ele teria sobre todo o cosmos em volta. E já que o maior é 5% e é o que a gente conseguiu observar, né? Imagine quanto universo não tem por aí. E aí é que eu fiz uma simulaçãozinha aqui. Então, aqui seria o Sol, nosso sistema solar, alguns buracos negros, até um possível maior assim, em relação ao tamanho e poder de influência em relação às estrelas, planetas e toda a matéria, o quanto ele não poderia criar um campo assim, ó, que prendesse tudo numa certa, num certo campo dimensional. E aí a gente, como o universo é vasto, né, a gente pode também colocar que existe universo pra cá, tanto pra cá, tanto pra cá. E aí a gente vai chegar na gravidade. Daí uma ressalva aqui, o sinal Wolf só pra ficar alusório. E o poder da gravidade sim. Então se a gente colocar esse mesmo poder de influência em determinado ângulo, não que seja, né, mas nessa linguagem figurativa e hipotética, ele sim poderia influenciar no talvez um direcionamento ou talvez uma influência ali de alguns planetas e estrelas. Aplicando o princípio da informação e como ela se propaga. Daí eu fui para a segunda simulação. Daí aqui seria e para quem gosta de Volta para o Futuro, se a gente realocar os ímãs aqui de uma forma que eles não se soltem, se aniquilem ali pelo choque, a gente pode criar um campo gravitacional ali, isolar, e aí a gente pode criar uma mesma esfera ali com os ímãs assim, porque a polaridade ali, se você quebrar um ímã e brincar com ele, você vai ver que conforme você vai mudando, ele vai movimentando o campo de atração e de união, de repelimento. E aí a gente pode simular aquele universo hipotético do skate De Volta para o Futuro. E se a gente aplicar numa escala, se a gente usar a observação de simulação, essas coisas, se a gente for, já que a gente está pré-fazendo o filme, a gente poderia criar uma roupa assim, bem simplinha, assim, com esses campos de ímãs. E a gente poderia flutuar assim, pelo menos ter essa imersão de como é essa caminhada no espaço. Daí eu fiz outra simulação aqui. Daí isso seria todo o universo. Todo o universo. No princípio que, imagine que lá no início, tanto o processo quântico para formar um planeta, um objeto sólido a ponto de fazer uma explosão para realmente o efeito se propagar com maior longevidade e distância, a gente pode pensar que do mesmo jeito que o processo quântico pode ter se desenvolvido em pequena escala, quando ele gerou possivelmente o primeiro objeto ali, pode ser uma estrela ou buraco negro,
Mas o processo da morte da estrela, dependendo do seu tamanho, ela pode sim se originar um buraco negro. E aí traria essa distorção. Imagina que esse é todo o universo real mesmo. Faz de conta que a gente conseguiu ver um limite ali, que a partir dali realmente não tinha nada, só hipoteticamente. E é a primeira distorção, que é o princípio da informação, né? Se realmente é a informação, depois que ela é destruída, ela ela desaparece, porque se a gente fazer uma simulação simples entre você pegar uma folha de papel, escrever alguma coisa, jogar ali no liquidificador e bater o tempo suficiente para ambos os materiais, quanto a água e o papel, se misturar, provavelmente ali você vai ver o mesmo estado, porém quer dizer, a informação vai ser destruída, mas porém vai fazer parte do da junção ali por conta dessa influência aí. Daí você pode aplicar no buraco negro. E aí aqui seria o campo gravitacional. Então, se lá no princípio for comprovado que essa informação gerou essa distorção, porque por ver essa distorção do espaço-tempo não é que realmente tem assim um campo para ser distorcido, e sim todas as partículas ali que depois, se vocês podem olhar aí no processo de fusão por pressão, eles pegam bastante pó de ferro, colocam ali no recipiente e com a pressão, super pressão ali que é aplicada, os materiais se aquecem sozinhos e se transformam em um objeto sólido. Então, a influência dessa matéria, não, quer dizer, desse objeto, não tecnicamente criaria esse plano, essa alusão do universo plano, mas sim essa deformação que, na verdade, ela vai deformar o espaço-tempo, mas não vai ter a pressão suficiente para fazer com que as partículas realmente se juntem a um ponto de poder gerar algo realmente sólido, sólido mesmo, a não ser através do tempo e todas as ambientação de ambientes que pode influenciar para chegar nesse estado. Se a massa distorce, daí vamos continuar. Se a massa distorce o espaço-tempo e, e, com, e comprovarmos que a matéria comprimida e aglomerada pelo efeito da gravidade abaixo e não a gravidade quântica do campo e efeito, podemos dizer que se esse campo junto às dimensões é gerado por um objeto consideravelmente maior. Daí o campo de influência, daí estaria aquele modelo lá, que o objeto, o universo em volta, a gravidade agindo para baixo, porque de certa forma, mesmo que próximo à Terra, se a gente soltar um objeto, além dele vagar livremente, ele tende a seguir o princípio da gravidade, que é decair para algum lugar, que é a força que ela gera. Mas é importante a gente lembrar, quer dizer, saber, né, que gravidade é uma coisa e as propriedades do comportamento é outra. Então, por mais que as duas sejam o mesmo a nível de estudo e interpretação, se você for por um lado só, você vai ter uma conclusão meio vaga. Daí aqui, espaço-tempo, seria a galáxia. A partir de dentro, né, um alinhamento. Ah, tá, aqui era um projetinho ali que eu fiz. Na verdade, eu tava assistindo um vídeo aí de uma moça na internet. E aí a gente meio que começou a relacionar os mesmos pontos de vista e essa relação da gravidade. E aí a gente pode pensar que se a gente conseguir, ao invés de viajar para cá, em relação à nossa galáxia, e a gente sair dela e chegar no espaço vazio e comprovar que realmente não tem, mesmo que seja óbvio essa influência dos ventos solares, e sim a gravidade agir diretamente para baixo e não tiver uma aceleração, se a gente alocar um objeto
como um super buraco negro lá bem distante, e depois desse campo que ele ocupar de certa forma, porque no espaço tudo vai para todos os lados, né? É um espaço vazio, mas podemos dizer que se houver uma aceleração abaixo desse deslocamento da galáxia, isolando o vento e tudo mais, através de aparelhos, a gente poderia sim desenvolver um meio de estudo onde a nave viajaria para baixo, medindo esses campos. Depois, possivelmente ali, se a gente fazer ela chegar pelo menos numa direção e rastrear o vento ali, a gente pode depois só simplesmente abrir um paraquedas e contar com a sorte que talvez a gente consiga interceptá-la em algum ponto aqui e recuperar. Ou senão a gente pode simplesmente criar outra e unir essa junção até tentar pegar as outras que tá bem lá distante, se der sorte. Mas aí é pra galera que sabe mesmo desenvolver esses projetos e tem dinheiro para desenvolver esses projetos na vida real. Daí espaço fora, queda livre, o vácuo, universo 1, que seria essas possíveis dimensões, então do mesmo jeito que todo o universo se desenvolveu para cá, né? Ele pode se desenvolver para cima e também pode ser só a influência desses grandes objetos, essa correlação aí de gravidade e efeito aí, tirando os que já, as explicações que já tem. E aí, universo 1 posicionado, universo 2, que seria só uma hipótese, devido ao posicionamento de um objeto de grande influência, a deformação do espaço acima e deformação do objeto acima, gerando o deslocamento e movimento espelho. Tá, é só o efeito sendo replicado ali. Eixo de deslocação, possível atração da gravidade agindo para baixo. Tá, aqui seria o exemplo lá que eu falei que possivelmente, não que seja, porque tem a Lua e tem todos esses planetas e estrelas em volta. E aí sim poderia explicar esse deslocamento. Depois a gente vai chegar no outro ponto que traz o Saturno e aquela poeira aglomerada, mas o mesmo princípio. Eixo de deslocação e possível atração da gravidade agindo para baixo. Devemos analisar se o peso distribuído não está influenciando no eixo atual, causando seu deslocamento, tanto do posicionamento quanto da força que o atrai ou desloca para uma posição. Daí, ou seja, dependendo de como o planeta ali, realmente a matéria que realmente vai fazer, ou elementos ali que vai realmente fazer diferença entre um ponto e outro ali, dependendo de onde ele está se deslocado, igual os continentes assim, poderia sim gerar um deslocamento assim por conta dessa rotação. É que eu fiz outro modelo, né, que era para explicar, né, a expansão aqui, universo, expansão, mais um modelo. E aí campo através da distribuição e posicionamento. É uma anotação. O campo através da distribuição e posicionamento da matéria. O campo de influência na matéria em pequena escala, possivelmente carregadas. Tá. Era para isolar toda aquela hipótese do buraco negro, né? E pensar no planeta em si agindo sozinho. Vamos supor que aqui tá Saturno, né? E o que explicaria aquele acúmulo de matéria se não fosse um campo gerado pelo próprio planeta ali, até por conta dos elementos, se tiver carga e o carregamento próprio assim, do processo natural do universo, ele poderia sim gerar esse
esse campo de influência onde qualquer matéria a nível simples, assim, pequeno, poderia ser pego assim por esse campo. E possivelmente a gente poderia expandir esses estudos aí. E aí, esse era o projeto, né, do coraçãozinho. Daí era vários e tinha diversas artes para poder trazer como se fosse um poema sem escrita. Mas aí já tinha desenvolvido o trocadilho científico, que era se em um princípio de equivalência gerado gera um duplo estado, que era o princípio do cartãozinho, meu coração estaria dividido entre o propósito da criação, que me leva a acreditar que nada é o acaso. Daí coloquei aqui livreto, poético, ideias e propagação. Quem gostou aí pode fazer seu próprio livretinho, você escolhe a forma, monta aí, desenvolve sua arte, dá até pra contar histórias aí e fazer sem correlação também, porque depois que você une e vê todo o projeto pronto ali, fica bom, hein? Quem quiser segue aí, compartilha, deixa o like e até o próximo vídeo.